para você entender, mas você pode curtir aí, por favor, curta, e nós estaremos dando prosseguimento da nossa palestra aqui, junto com você. Muito bem. Este texto está de acordo com o texto de Apocalipse, que eu vou ler para você, capítulo 19, versículo 11 a 16, que diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, se chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre ele a sua cabeça havia muitas diademas, a coroa, diademas, coroa, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há nos céus, em cavalos brancos vestidos de linho fino, brancos puros, vestes brancas, cavalos brancos, linho finíssimo, branco, eram as vestes do Messias. E sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com a vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E nas vestes da sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui está o cavaleiro do cavalo branco, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quarto, esse texto está de acordo com o tema geral do livro, que é a vitória de Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá, que venceu e veio para vencer. A espada do cavaleiro do cavalo branco está de acordo com Mateus, capítulo 10, 34. Cristo vence com a palavra, vence com o evangelho. E Jesus disse assim: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, vim trazer espada. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 34. Você pode ler lá. O cavalo vermelho está no versículo 6 e versículo 4 do Apocalipse. Deixa eu ler aqui. Versículo 6, Apocalipse 6, versículo 6 do capítulo 6. E vi uma grande voz, capítulo 6 do Apocalipse, capítulo 6, versículo 4, ele diz assim: E saiu outro cavalo vermelho, ao qual estava sentado sobre ele, e foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E o versículo de número 6, o versículo de número 4, este cavalo, que diz aqui, o cavalo vermelho, uma figura da perseguição religiosa e da guerra, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E por que não dizer da guerra biológica hoje, que estamos vivendo? Quem é este cavalo e quem é o seu cavaleiro? Aqui não temos dúvida. Esse cavaleiro do cavalo vermelho representa a perseguição ao povo de Deus ao longo dos séculos. Perseguição. Quem é esse cavaleiro que vai sentar no cavalo vermelho? A perseguição em si, a perseguição em todos os tempos da igreja, dos mártires, dos cristãos, da reforma, pós-reforma, anti-reforma e assim sucessivamente. Foi uma perseguição. Aqui é o começo do sofrimento. O futuro será um período de guerra, de rumores de guerra, de conflitos, de perseguições, de morte, perseguições pelos judeus, pelos romanos, pela Inquisição, perseguição na pré-reforma, perseguição pelos irmãos, queimados vivos
Dreyfus, perseguição na pós-reforma, na França, na Inglaterra, perseguição no nazismo, pelo fascismo, pelo comunismo, perseguições atuais. O maior número de mártires na história aconteceu no século XX. O maior número de cristãos mortos, decapitados, tiradas suas vidas, aconteceu no século XX. Igrejas inteiras foram queimadas, igrejas inteiras destruídas, igrejas inteiras soterradas, pessoas sendo amarradas, jogadas em valas, fazendo grandes fogueiras, queimando cristãos em pleno século XX, sendo decapitados, muçulmanos tirando a vida porque são cristãos. Milhares e milhares de cristãos morreram por não negar o nome de Jesus Cristo. Isso é a fidelidade a Cristo, é a perseguição do século XX. A ideia da perseguição religiosa é fortalecida pela cobertura do quinto selo. A perseguição aos reformadores da igreja, Martinho Lutero, foi perseguido, caçado como se caça uma pulga. Mas a história da reforma do protestantismo deu prosseguimento, chegou até os Estados Unidos, dos Estados Unidos chegou ao Brasil, do Brasil chegou às Américas, de todas as nações em que pudéssemos fazer a janela de evangelização. Houve a expansão do evangelho debaixo das perseguições, debaixo de muitas lutas travadas contra a própria igreja, missionários sendo mortos, afogados, jogados na Bahia, sendo mortos a fogueira, sendo mortos, decapitados e etc. Mas não desistiram, não negaram a fé. Ali são vistas as almas dos mártires. Onde, pastor Emmanuel? A ideia da perseguição religiosa se fortalecia pela abertura do quinto selo. O quinto selo abriu-se. Ali são vistas as almas dos mártires que tomaram pelo testemunho da verdade. Esse cavaleiro tinha uma grande espada. Essa espada, o cavaleiro desse cavalo vermelho, ele tinha uma grande espada. Versículo número 4, última parte do versículo: foi-lhe dado uma grande espada. Essa espada manchada era o cutelo sacrificador, uma espada curta de matar, decapitar a cabeça da vítima. E o mesmo sentido que Isaac pergunta a Abraão: meu pai, aqui está a lenha e o cutelo, mas o cordeiro onde está? Esse cutelo era curto, não era comprido, não era uma espada comprida de guerra, era uma espada curta de decapitação, de juízo, de matar a vítima instantaneamente, repentinamente. Veja bem que Mateus capítulo 5, Jesus fala: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele vai mais: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Veja bem que Lucas 21:12 diz assim: mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, e entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis, de governadores, por amor do meu nome. Se você não se lembra da história do capítulo 5 de Atos, do capítulo 4 de Atos até o capítulo 5 de Atos, nós vamos ver a perseguição de Estevão, morto apedrejado, e depois os apóstolos caçados pelos sacerdotes, pelos principais sacerdotes, sendo presos, que era uma perseguição acirrada. Este cavaleiro
do cavalo vermelho recebe a autoridade de tirar a paz da terra. A paz foi tirada da terra para que os homens se matassem uns aos outros, porque não há paz na parte alguma da terra. Por quê, pastor Emmanuel? Porque os homens são desobedientes. Os homens rejeitaram o príncipe da paz. Haverá nesse tempo perplexidade entre as nações. Esse cavalo vermelho descreve um espírito de guerra. A guerra tem sido uma parte da experiência humana desde que Caim matou Abel. Os homens pedem paz, buscam paz pela guerra. As guerras são insanas, porque os homens se matam em vez de se ajudarem. A guerra não traz nada de lucro para ninguém, a não ser para um ambicioso que quer tomar posse e governar e ter o poder nas mãos. As guerras são fratricidas, as guerras estão aumentando em número e em barbárias. As duas guerras mundiais, as guerras tribais, as guerras étnicas, as guerras religiosas, as guerras de interesses econômicos, no fundo todos são vítimas sacrificadas sobre o altar de Satanás. Ela tem deixado luto sobre a terra, tem vitimado pessoas, tem deixado filhos órfãos, mulheres viúvas, tem deixado doenças após a guerra, peste e rumores de guerras. Esse cavalo vermelho é um agente do dragão vermelho de Satanás, que é o assassino desde o princípio. A terra está bêbada, como diz o profeta, bêbada de sangue, cambaleando pela guerra. Os homens se tornam loucos, feras bestiais. As atrocidades do nazismo, que matou tantos judeus, 6 milhões de judeus mortos. No Holocausto, que quando você lê a história ou vê um filme que é uma ficção, além, que é pouco da realidade, a realidade vai mais além, e você não consegue ver a atrocidade. Testemunho de muitas pessoas em nossa época que sobreviveram ao Holocausto, que têm testemunhado dos seus entes queridos mortos, massacrados, vilipendiados, rechaçados, mortos de todas as maneiras que os alemães podiam fazer de atrocidade, matando judeus. São perseguições satânicas e diabólicas para dizimar a semente que Deus estabeleceu, de onde tinha nascido a semente da mulher. Neste cenário, então, capítulo 6, versículos 5 e 6, vou ler aqui para você. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que diziam: uma medida de trigo por um dinheiro, por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Não danifique o azeite e o vinho. Entendemos aqui, nessa leitura da abertura deste próximo selo, na abertura do terceiro selo, esse cavalo preto representa a fome, a pobreza, a opressão, a exploração, a fome, a guerra andam juntas. A balança significa época de escassez, de pobreza, não tem nada, os pobres não têm nada, não tem emprego, não tem dinheiro, não tem que comer, panela vazia, filhos chorando, morrendo de fome, enquanto os ricos têm tudo armazenado para ali, que não falte nada para eles. Se a paz é tirada da terra, não poderá haver livramento, não poderá haver comércio, nem negócios. O mundo inteiro sofrerá tremendas agitações,
Comer pão pesado representa grande escassez. O que nós estamos vivendo nos tempos odiernos, as coisas estão chegando no seu funilamento escatológico. Ele diz: há trigo, mas o preço está muito alto. Um homem precisava trabalhar um dia inteiro para comprar 1 litro de trigo. 1 denário era o dinheiro de uma diária de um trabalhador. Ele trabalhava um dia para comprar 1 litro de trigo. Normalmente ele compraria 1 litro de trigo por 1 denário. Podia comprar, antes da crise, 12 litros de trigo por 1 denário. Agora ele não consegue comprar mais 12 litros de trigo por 1 denário. Ele compra 1 litro de trigo por 1 denário. As coisas subiram 100%, ficou caríssimo, e a miséria veio sobre a terra. Esse cavalo fala de empobrecimento da população. Só pode alimentar a família com cevada, com cereal que era dado aos animais. Pessoas que só vão poder comer as coisas bem baratinhas, que já acontece nos nossos dias. Pessoas não se alimentam de carne, de peixe, de frango, de filé, não se alimentam mais, se alimentam de outras rações, feitas em grandes fábricas de conservações, e eles compram, cortam, fritam e comem. São como se fossem rações. O racionamento leva o homem a gastar tudo e a ganhar para alimentar-se. Este cavalo preto semeia fome, semeia pobreza, semeia escassez. Essa pobreza é proveniente dos que ficaram, que não fizeram concessões, não aceitaram a marca da besta na testa, e isso não pode comprar nem vender. Não se corrompe, ao contrário, preferir sofrimento e até a morte e a apostasia. Eles não aceitaram a marca da besta na testa nem nas suas mãos, não aceitaram, preferiram morrer do que estar do lado de Satanás, dos demônios. Eles não negaram a sua fé, foram decapitados, passaram fome, foram atribulados, perseguidos, guerras epidêmicas, mas eles suportaram. A pobreza não atinge a todos. O azeite, o vinho, o produto que descrevem vida regalada não era danificado. Azeite e vinho simboliza a vida daqueles que colocam na sua mesa as coisas mais finas, o filé mignon, a carne, a paulista e tantas outras que estão na sua mesa. A picanha está ali com a vida regalada. No mesmo mundo que reina a fome, reina também o esbanjamento, o luxo, a desigualdade social, a desigualdade religiosa, a desigualdade política. Nós não estamos vivendo em um tempo diferente, nós estamos vivendo nesse tempo. Se você quer saber, nós estamos vivendo nesse tempo. É a Bíblia quem está nos explicitando essas realidades ímpar e singular. Tem que abrir o olho, servir a Jesus, ser crente verdadeiro, ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. O cavalo amarelo é uma figura da morte. Verso 7, verso 8, vou ler para você agora. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele, tinha o nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada, e com fome, com peste, e com as feras da terra. Veja bem, esse cavalo amarelo, uma figura da morte. A figura da morte e do inferno é pleonástica, isto é,
apresenta uma única realidade, não tem duas caras, ela vem descaracterizando tudo, ela é aquilo que ela é, truculenta, matar, ela veio para matar, para roubar, para destruir. O inferno sempre vem atrás da morte, o inferno sempre vem atrás da morte, a morte derruba, mata a pessoa, o inferno reclama a alma do morto, entendeu? A morte e o Hades não podem fazer o que querem. Deus tem um controle de todas as coisas, o Cordeiro está no controle, ainda que estejamos passando por esse processo, Deus ainda estará no controle. O diabo só vai fazer aquilo que Deus lhe permitir. Aleluia. Eles estão debaixo da autoridade, só